Descanso para você, né, Fê? Eu sigo aqui, ao vivo, com você, fazendo companhia, Falando Nisso até as 2 horas da tarde. Uma excelente semana para você. Hoje a gente traz um assunto importantíssimo. Você dorme bem? Tem dificuldade? Quais será que são as situações em que o sono fica mais leve ou que a gente não tem aquela qualidade do sono, né? Tão importante para o nosso dia a dia. A gente vai falar então sobre sono e também sobre outros assuntos. Vamos ver. O Falando Nisso está no ar. No estúdio, nosso bate-papo é sobre o sono. Você tem dormido bem? E também vamos saber o que foi destaque na web e as notícias regionais. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho. O Falando Nisso começou. Vamos começar então a semana com uma mensagem muito especial para você e para o seu momento de vida. Essa é a seguinte: o nosso coração sempre irá nos guiar e nos devolver o que ele sempre pediu, né? Então, guiar em quem devemos confiar e não aprenda a escutá-lo. Então, na verdade, você tem que escutar o teu coração e com certeza ele vai te guiar pelo caminho e pelo que é certo, tá bom? Vamos então a essa maratona de prêmios que o Falando Nisso sempre tem para você. São vários prêmios. O primeiro deles, um kit muito legal da Polipet, com várias coisas para você, para o seu animalzinho de estimação, para vocês se divertirem juntos. O segundo kit é da Ortovip, com uma escova elétrica e também outros produtos para você cuidar da sua saúde bucal. Olha só que legal! E o terceiro kit é um kit muito bacana para você que gosta de comida japonesa, um kit sushi, que a Sicredi quer dar de presente para você. Mas aí, para você participar dos sorteios, você tem que entrar no @Falando Nisso Band, tá bom? Lá tem as dicas, tem essas fotos aqui e no dia 2 de agosto a gente realiza o sorteio, esses 3 sorteios. Você que for ganhar, tem que vir aqui à Band em São José dos Campos, dentro do Shopping Colinas, para poder retirar o seu prêmio, tá bom? Vamos agora à pergunta da nossa enquete, falando sobre o assunto que eu já adiantei aqui, sobre sono, né? Qual a qualidade do seu sono? Como está a qualidade do seu sono? Hashtag durmo bem. Tem também sono leve, porque muitas pessoas acabam com qualquer barulhinho acordando mesmo, né? Hashtag, a terceira opção, acordo à noite. E a quarta opção, insônia, gente. Essa deve ser a mais triste, né? Ter insônia, acho que compromete realmente todo o dia da gente. Então, durante o programa, você pode ir votando pelo nosso WhatsApp, 99716-7989. E aí, lá pelo terceiro bloco, a gente já mostra o resultado parcial sobre a qualidade do seu sono. E, de fato, né, gente, uma boa noite de sono é muito importante para o nosso rendimento, para o nosso dia a dia. É uma delícia, né, quando a gente acorda e sente a sua mente descansada, tranquila, para um dia produtivo. Mas muitos não têm uma boa qualidade do sono, sentem dificuldade para dormir. Tem a questão do ronco, que é ruim para quem ronca e para quem está ao lado, né? É realmente muito incômodo, a gente acaba demorando para dormir, então a gente vai falar sobre tudo isso. Hoje o nosso convidado é o Dr. Jefferson Takehara, que é otorrinolaringologista. Doutor, obrigada, viu, Obrigado, pela é um vinda prazer aqui. enorme ter vindo de novo aqui e poder tirar as dúvidas de todo mundo. E aí, você ronca? Você que está vendo a gente? Alguém já reclamou? Poxa vida, fulano, você não me deixou dormir à noite? Pode deixar o seu comentário também, que aí ao longo do programa a gente vai lendo aqui, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre a questão do ronco. Doutor, quais são as principais causas do ronco? Eu sei que, por exemplo, que tem gente, você vai concordar comigo, você que está vendo, que acaba roncando quando está muito cansado. Sabe aquele dia estressante de trabalho, muitos compromissos, você deita na cama, nossa, parece que relaxa e parece que tudo na gente relaxa e acaba vindo ronco.
Mas existe uma causa, doutor, para ele? Sim, são vários fatores Aham. e principalmente a questão da qualidade de vida, do estilo de vida que cada pessoa tem. Nos adultos, por exemplo, a primeira causa é a questão do sedentarismo e do sobrepeso, do falta de controle do peso, de gorduras, porque senão ele acaba relaxando demais a musculatura e há depósitos de gordura na região da língua, na região do pescoço, que provocam vibração e acaba dando o barulho, o ronco, que costuma incomodar mais quem está do lado e nem sempre quem dorme. Temos na criança também os fatores também respiratórios alérgicos e nasais, inclusive a famosa adenoide que muitos falam, o pessoal chama popularmente de carne esponjosa, mas é uma estrutura que as crianças vão ter, principalmente entre 2 e 6 anos de idade, que dependendo da criança pode obstruir a região nasal e causar o principal sintoma de barulho. Uma criança fazer ruído não é normal. A não ser se também alguns fatores de medicamentos também podem também induzir isso, mas é claro, sedentarismo, problemas de peso, não que a gente está, às vezes eu estou muito cansado, mas às vezes estou numa correria do dia a dia, não tenho tempo para fazer exercício, me alimento mal, todos esses fatores vão pesando para ter um maior aumento do ronco, fora algumas questões na estrutura, questões do septo, do volume da amígdala, tudo isso pode influenciar, então cada um tem um estilo e uma causa, então é necessário uma investigação para saber a causa desse ronco. Olha, então, por exemplo, se uma pessoa se queixa, poxa vida, eu estou vendo o programa e realmente sou uma pessoa que ronca, o que ela tem que fazer? Primeiro procurar um especialista ou otorrino mesmo? Isso, para ver a passagem que nós avaliamos, a entrada do ar, do nariz até o pulmão, em algum momento esse ar está fazendo barulho, está fazendo ruídos, então a gente vai avaliar essa primeira parte. É claro que muitas vezes temos um avanço, assim, o quadro crônico pode evoluir para uma situação chamada apneia do sono. Eita, E, verdade. na verdade, o que vai ser é uma sobrecarga. Esse esforço excessivo, na hora que era para estar descansando, o nosso corpo faz como se fosse uma hora extra. No turno da noite, ele continua ainda ativo para jogar o ar com força e poder respirar. Então, é difícil um sufocamento, parar de respirar. Mas, às vezes, o cansaço é tanto que ele faz essas pausas, que aí incomodam também quem acompanha, porque fala que de repente parou de roncar e aí parece que começa a contar, parece que parou de respirar, parece que ficou até minutos sem respirar. Na verdade, alguns segundos, pode chegar até 1 minuto, porque a demanda de oxigênio é menor durante o sono, e aí contar parece que ele parou de respirar e o familiar fala que ele tem uma parada durante o sono. Isso nós chamamos de apneia. O grande problema é que isso repercute também para a questão cardiovascular, por isso que o principal profissional que às vezes descobre antes da gente é o cardiologista, porque como o esforço acaba sendo mais à noite, faz os exames, por exemplo, o mapa da pressão alta, vai medindo, tem picos de pressão, às vezes não durante o dia, mas à noite, aí já liga o sinal amarelo para a possibilidade de não estar tendo a apneia do sono, causada pelo ronco. Além disso, o paciente que já está com algum controle de hipertensão e começa a descompensar, uma perda de qualidade do sono, por causa do acompanhado do ronco, também pode realmente ser necessário alguma intervenção médica, porque senão a longo prazo pode trazer consequências. Tá, antes da gente entrar na questão da apneia do sono, que é importantíssimo, daí muita gente deve passar por isso aqui, queria só entender como são feitos os exames para diagnosticar o ronco. Bom, temos vários, tá? O clássico é a chamada polissonografia, que alguns já fizeram, que faz dormindo. Ah, é aquele que vai para a clínica, fica cheio de eletrodos? Exatamente. Vocês já viram, gente? Alguém já fez? Eu nunca fiz não, mas conheço pessoas que já dormiram na clínica, cheio de pontos assim, ó, de eletrodos no corpo todo. Aqueles adesivinhos, pra igual do exame serve? de coração, a gente monitora também a questão cardíaca, tem sensores para ver se estamos respirando, se temos esforço excessivo na região da garganta, relaxamento excessivo, e também os principais que grudam-se na testa para ver se ele está chegando nas ondas cerebrais do sono, se o sono não está superficial. Ele dá algumas informações também para a qualidade do sono. Nossa, também. que legal também! Só que o problema é muito fio, a gente não tem um sistema Wi-Fi, então a pessoa fala que está amarrado, não consigo virar. Então, por que acontece? A monitorização também se ele está dormindo. Com isso a gente sabe se ele dormiu poucas horas, aproveitar as poucas horas de sono profundo para ver como é que o corpo responde. Coração, se é um relaxamento excessivo, isso dá uma informação para que lado seguir. Então não é somente, às vezes, fazer o mesmo que o meu amigo que ronca também faz, mas avaliar qual que é a causa desse ronco. Então isso dá informações para ver se eu preciso de uma intervenção. Casos cirúrgicos, aparelhos de respiração, às vezes precisamos também ter um controle cardíaco. O problema maior é que o coração mantém-se muito ativo para manter o ronco. E aí, como ele fez exercício durante o dia por semanas, por anos desse jeito,
começa a ter uma descompensação cardíaca, Nossa. o coração começa a pedir medicação, arritmias, a gente observa em alguns idosos com apneia. Então, por isso que geralmente a apneia a gente faz uma tabelinha junto com o cardiologista, junto com o geriatra também. Nossa. Tá certo que às vezes não precisa ser idoso. Uhum. Às vezes o adulto com uma qualidade de vida não muito boa, sedentário, sem atividade física, isso também pode levar a casos mais precoces de apneia do sono. Nas crianças não vamos ter tanto assim, mas como temos muitas crianças que precisam de medicamentos neurológicos, a gente precisa também ver se não está influenciando na qualidade do sono dessas crianças também. Gente, tá vendo que tema importante, né, para a gente conversar aqui com você? Então, se você tiver alguma dúvida, pode enviar também sobre ronco, apneia do sono, seu filho, né, ronca à noite. O Dr. Jefferson está aqui, vai poder responder. Daqui a pouquinho a gente volta para o assunto, que agora a gente vai dar uma dica super interessante, uma dica de tecnologia para quem é empresário. Vamos ver. Olá, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o Sidney Flores, que é o diretor comercial da TOTUS, e o Rafael Patti, que é o diretor de TI da Century, a companhia que a gente vai falar também sobre. Sidney, tudo bem com você? Boa tarde, Marcela. Tudo jóia? Boa tarde a todos. Sidney, conta pra gente o que é a TOTUS. O que faz? A TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil, né? Isso nos coloca numa posição de cada vez mais fazer uma oferta de produto para todos os segmentos, né? Nós estamos praticamente hoje em todos os segmentos brasileiros, em alguns setores até com 70%, né? Quando nós falamos de soluções, de tecnologia, a TOTUS sempre tem um produto para oferecer para o mercado, oferecer para os nossos clientes. A TOTUS está em tudo, né? A TOTUS está em tudo, né? Inclusive, eu gosto de dizer que nós acreditamos muito no Brasil que faz. Legal. E quem faz no Brasil, faz com TOTUS. Olha que bacana. E a gente está aqui com o Rafael, né, que é o diretor de TI da Century. Rafael, como que foi, como que vocês tiveram essa percepção da necessidade de contratar os serviços da TOTUS? A gente tinha um sistema anteriormente que não atendia a nossa demanda. Então a gente estava expandindo nossos negócios, a gente trabalha com antena parabólica e receptor digital. Uhum. A gente precisava expandir e a gente foi procurar isso no mercado e a gente se deparou com a TOTUS. Então a gente começou essa parceria, isso já fazem 10 anos. 10 anos, Olha 10 anos. Parceria, e a gente está dando continuidade e está super bom, os negócios estão fluindo. Que bacana. E quais são esses pontos positivos desde a implementação da TOTUS? Qual a diferença que você sente na empresa, nos resultados? Eu vejo grande diferença nessa parte do back office, né, que a gente fala, que é a parte de manufatura, faturamento, financeiro, fiscal, principalmente a parte de entregas fiscais, que tem muitas empresas aí que não, tem muitos sistemas que não entregam, mas com a TOTUS a gente consegue fazer todas as entregas. Sidney, como você mesmo falou, a TOTUS está em todos os lugares, né? A gente fez uma pesquisa breve aqui da TOTUS e está no agro e também está em hospitais, você até me chamou a atenção. Você consegue explicar para a gente de que forma que a TOTUS está em hospitais, para a gente também poder entender e trazer para o dia a dia aqui nosso? Quando a pessoa chega no posto de atendimento, né, e faz o seu cadastro, aquelas informações estão indo para uma solução TOTUS. E aí essas informações vão até o posto médico. Então, quando o médico recebe as informações, né, muitas vezes que foi feito até numa pré-checagem, onde mede temperatura, todo aquele conteúdo de informações, os seus históricos estão nas soluções TOTUS e aquelas informações navegam dentro do seu prontuário, né? E além disso, toda a parte de gestão do hospital, recebimento de medicamentos, controle dos colaboradores, a parte de RH, o contábil, o fiscal do hospital, está sendo gerido nas soluções TOTUS. Todo o controle de uma empresa está na ferramenta da TOTUS. E o mais importante, é uma empresa que tem ali um usuário, você vai tomar um cafezinho em grande parte das lojas, restaurantes estão utilizando a solução TOTUS. E ou você vai numa empresa que tem 20, 30, 50, 2 mil colaboradores, está usando soluções TOTUS. Que bacana. É muito bom a gente saber que tem uma empresa que resolve os problemas, né, que a gente consegue atingir os resultados, né? E brasileira, que é um orgulho para todos nós. Acima de tudo. É uma empresa 100% brasileira e líder no mercado brasileiro. Bem bacana. Eu agradeço muito a presença de vocês, estar aqui conosco no programa. Gente, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Marcela. Olha, daqui a pouco então a gente volta falando mais sobre sono, qualidade do sono. Pode responder a nossa enquete e também tem o que está rolando na internet de fofoca que a gente comenta com você já já.
Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Tá bom. Voltamos ao vivo com o Falando Nisso, agora 1h17. Que imagem linda, né? Do litoral norte, a gente vê Caraguatatuba. Essa é a Praia Martim de Sá. Tem até um solzinho para, na verdade, começar a semana com mais energia. Não está fazendo muito calor no litoral. Agora 22 graus, não deve subir muito, 23 é a máxima prevista para hoje. E, na verdade, sol mesmo, com mais força, só deve aparecer no meio da semana. Quarta-feira. Um beijo, viu, para todo mundo aí do litoral norte, um beijo especial para Caraguatatuba. Agora a gente vai te dar uma dica. Como está a saúde dos seus olhos, hein? O Instituto da Visão é uma clínica especializada e completa, com atendimento humanizado, com especialistas que se preocupam com você. O Instituto da Visão oferece consultas, exames e também cirurgias. São procedimentos cirúrgicos extremamente seguros e realizados com tecnologia de última geração. E caso você tenha alguma urgência oftalmológica, você pode fazer contato com o Instituto da Visão, porque eles têm um serviço de pronto atendimento, é isso mesmo. Pode anotar aí o telefone. 12-3946-7888. São 2 endereços do Instituto da Visão na nossa região. Primeiro é na Avenida Tivoli, 279, em São José dos Campos. E também na Avenida John Kennedy, 1101, em Taubaté. Instituto da Visão, a confiança começa com olho no olho. Hoje a gente está falando também sobre um tema muito importante relacionado à saúde, que é a qualidade do sono. E aí, você é uma pessoa que dorme bem? Tem uma enquete, você pode participar pelo nosso WhatsApp que está na tela, 99716-7989. Como que está a qualidade do seu sono, hein? Tem muita gente já respondendo, que eu estou de olho aqui no nosso WhatsApp. Então, são 4 opções. Hashtag durmo bem, sono leve, acordo à noite e insônia. Porque tem a questão do acordo à noite, de repente você acorda, vai lá, faz um xixi e volta a dormir e consegue voltar a dormir. Agora, tem gente que tem insônia, né, que acaba passando a noite em claro, vai dormir quando está amanhecendo e olhe lá. Então a gente quer saber a sua opinião, tá bom? A gente está recebendo aqui o médico, otorrinolaringologista, o Dr. Jefferson Takehara. A gente fez perguntas sobre esse assunto com os telespectadores para o Dr. Jefferson responder. Bora ver. Estou aqui no Açaí Colinas com a Silvana e a gente estava conversando um pouquinho sobre rotina de sono. Você passou um perrengue aí no seu sono, não foi? Ah, passei um tempo aí que eu não conseguia dormir. Eu digo, né, um termo meu, que eu dormitava. Eu ficava com os olhos fechados, porém o tempo todo pensando, terrível. Eu via amanhecer o dia, né? Então, assim, vocês imaginam como era o meu dia, né? Terrível, porque a cabeça não parava, né? Não parava, né? E com a ajuda, né, de terapia, fui ao psiquiatra, né? Tive que utilizar remédio, né? Que a gente tem às vezes um pouco de preconceito com os remédios, né? E na verdade eles estão aí também para ajudar a gente, né? Quando acompanhados de um suporte de um psiquiatra, de um médico, né? A gente às vezes precisa, né? E a gente não tem que ter esse preconceito de entrar para o remédio para ter uma noite melhor de sono. É mesmo para você dormir melhor, que é tão importante, né? Vamos para o estúdio conversar um pouquinho sobre quando é indicado então um remédio que vai ajudar a dormir. E
Claro, com orientação, né, doutor? Que foi o que a entrevistada fez ainda Perfeita bem. colocação, que a gente precisa, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar com outros profissionais, o psiquiatra ou o neurologista, se for por uma questão do fisiologia, da forma que o cérebro funciona, às vezes pode acontecer desequilíbrios por estresse, por questões comportamentais, ansiedade, são vários fatores que podem deixar esse sono mais superficial, mais raso, ou com a sensação que não está sendo reparador. Então, assim, entra numa outra questão do sono, que seria a insônia. Tem gente que tem demora para começar a dormir e tem gente que tem o sono mais curto, chega às 3, 4 da manhã, o cérebro acende e aí é necessário uma investigação junto com o neurologista, ou se ele sentir que é uma questão, precisa de uma questão mental, comportamental, às vezes uma ajuda de um psiquiatra e das terapeutas também para ajudar. É claro que somente o remédio às vezes não resolve tudo, ajuda a fazer um controle melhor da qualidade, mas nem sempre vão tratar a causa. Então é necessário essa combinação de profissionais ajudando junto, porque senão se eu tomo remédio, às vezes só estou empurrando o problema para frente e eu fico anos tomando remédio. Então esse que é o problema às vezes desse remédio para dormir, se eu não resolvo a causa. Então é interessante sempre a investigação acompanhada junto com o médico. Agora eu queria tocar num assunto, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, melatonina, né? Você consegue muitas vezes comprar ali na farmácia, sem receita e tudo. A melatonina, ela faz mal? Qual é a função dela no organismo? Bom, ela é um hormônio que o nosso próprio corpo produz. Ele produz durante o sono à noite, no escuro, tá? Então, isso é um grande problema e a melatonina foi descrita principalmente nos trabalhadores de turno, principalmente aqueles que vão dormir durante o dia porque trabalhou à noite, quando começa a ter uma queda da produção desse hormônio que dá mais sensação de cansaço. Ele pode também ajudar a começar a dormir, mas ele não vai resolver as causas, aquilo que a gente falou, tem que resolver causa. Eu só estou entrando com uma medicação só para empurrar para frente e não vai, às vezes, necessariamente resolver. E, às vezes, ele pode interferir em outras questões, tanto é que começou a ter um certo controle em alguns países. A partir desse ano, alguns órgãos de vigilância sanitária de outros países já pediram ter um pouco mais de cautela e precaução. No Brasil, tende a ter essa questão. Antes não tinha um controle, agora já está começando a ter um pouquinho de notificação dessas medicações, porque não é todo o caso e às vezes eu posso não estar resolvendo e o pessoal está usando um hormônio que pode dar problemas. Qualquer hormônio fora da dosagem pode atrapalhar o cérebro para produzir ele mesmo. Ele achar que não tem necessidade e não produz a quantidade necessária. Então, o problema é quando eu necessito de remédio, eu preciso de uma ajuda para ver por que eu estou usando esse medicamento. Tomar cuidado, né, gente? Não pode tomar só porque o colega tomou, o vizinho tomou, então também vou usar a melatonina porque vai me fazer bem. Realmente é o que o doutor falou, né? Às vezes até o nosso organismo acaba parando de produzir a melatonina e aí você causa um problema ainda pior. Tem muita participação chegando, muito obrigada, viu, pela sua companhia, pela sua participação. Vamos dar uma olhadinha em alguns comentários e também perguntas, tá, doutor Jefferson? Primeiro é do Francisco. Durmo muito pouco, 4 horas por noite. Interessante a pergunta do Francisco. Existe uma regra ou um mínimo, né, gente, para que a gente tenha um bom dia produtivo? Não, depende de pessoa para pessoa. Tem gente que dorme, às vezes, 4 a 6 horas e consegue descansar. Às vezes o cérebro consegue fazer esse metabolismo melhor e produzir em grandes quantidades. É claro que com a idade a gente vai tendo a necessidade de sonos um pouco mais intercalados, por isso que às vezes o ciclo do sono, que são ondas cerebrais, eles fazem um ciclo de relaxamento, um pouco de atividade e fica oscilando pelo menos 3 a 4 vezes durante um período do sono. Tem gente que faz isso em média em 8 horas, mas não é necessariamente todo mundo. O problema é se dormir pouco e não está sendo reparador, eu acordo cansado, eu fico cansado durante o dia, algo não está sendo bem reposto e precisa ser avaliado porque estamos nesse problema. Agora, os idosos temos uma questão com o envelhecimento que às vezes o sono é um pouco mais curto, porque eles acordam mais cedo e durante o dia eles precisam complementar às vezes. É verdade, e, às mais vezes, curto cochilo. Não. Tem idosos que acordam 4h30 da manhã, eu falo isso porque meus avós eram assim. E às vezes não consegue fazer o ciclo necessário em uma noite. Então, às vezes, só que aí o ciclo é mais curto, então eles acabam acordando mais cedo, só que à tarde eles precisam de algum cochilo. É claro que não o dia inteiro dormindo, mas às vezes fazem uma segunda sessão aí,
um cochilo durante a tarde. Mas isso é algo normal, que vai acontecer com todas as pessoas. Muitas pessoas vão necessitar disso. Não necessariamente todas, mas pode ser um fenômeno natural do envelhecimento em algumas pessoas. Isso pensando já em 70, 80 anos. Sim. Antes, às vezes, é claro, principalmente o adulto em idade ativa, às vezes pode ser por outras questões. Medicamentos podem interferir, às vezes coisas mais simples podem interferir, tá? Então, assim, um antigripal que tem um descongestionante, depende da quantidade que usa, ou até os descongestionantes nasais, aquelas gotinhas, elas podem ter um estímulo cerebral, por exemplo, deixar a pessoa mais acordada. Corticoides também, que às vezes a gente usa em algumas doenças, mas se tomado, às vezes, é um dos hormônios que ajudam no despertar, ele ajuda no cortisol, ele pode também, se tomado na hora errada, cortar o sono dessa pessoa durante o período. Então, isso tem que ser avaliado, porque às vezes são medicamentos que às vezes, por exemplo, o descongestionante você compra sem receita e pode interferir no sono. Então, temos que pegar todo o conjunto da obra. Tem gente que vai ter ao acordar para fazer xixi várias vezes, por questões urinárias, por questão de próstata, isso também pode às vezes interferir. Então, tudo tem que ser avaliado no contexto do sono, porque cada um vai ter sua particularidade e às vezes algo para poder melhorar. Perfeito, doutor. Daqui a pouquinho, então, a gente fala mais sobre esse tema. Vamos saber como fica a previsão para o início de semana em várias cidades da nossa região. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Após uma manhã de neblina mais intensa no Vale do Paraíba, teremos uma tarde marcada por bastante nebulosidade, causada por causa de instabilidades atmosféricas que seguem atuando no Vale do Paraíba, e as temperaturas, principalmente mínimas, seguem mais amenas por causa de um centro de baixa pressão que está sobre a nossa região. Para essa segunda-feira, não temos previsão de chuva em nenhuma das nossas cidades e as temperaturas máximas previstas são de 25 graus em Silveiras, 20 graus em São Sebastião e 23 graus em Jacareí. Nessa tarde, teremos o predomínio de sol entre muitas nuvens, máxima de 22 graus em Bananal, 23 graus em Guaratinguetá e em Jambeiro teremos máxima prevista de 24 graus. Em São José dos Campos, a semana também vai seguir com sol entre bastante nuvens, com máxima de 22 graus nessa segunda-feira, 23 graus na terça. Na quarta-feira teremos 22 graus de temperatura máxima e na próxima quinta a máxima prevista de 24 graus. Nas cidades do nosso litoral, teremos o mar um pouco agitado nessa segunda, com ondas podendo atingir até 1,5 metro de altura em Ubatuba e ventos podendo chegar até 20 km por hora. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Hora da gente saber o que está rolando da internet de fofoca e de babado com a Marcela Camargo. Oi, tudo boa bem? semana. Pra você também. Quero saber o que tá rolando aí. Ai, não é você muita separou. coisa boa não, viu? Mas precisava vir para falar para vocês, porque também traz uma mensagem de alerta aí, né? Bom. É sempre bom. Então, o participante do programa Casamento às Cegas quebra o silêncio. O Leandro Marçal, que é o profissional de educação física, ele se manifestou pela primeira vez e negou ter cometido abusos contra a Ingrid, abusos sexuais contra a Ingrid. Então, para quem não sabe, ele é o ex-participante do programa Casamento às Cegas, que estava rolando no Netflix sob o comando da Camila Queiroz, aquela bonitinha que eu acho ela linda, e o Kleber Toledo. Sim. Então, num longo desabafo no Instagram, o ex-participante desmentiu as alegações de violência sexual. Um adendo aqui, assim, uma opinião pessoal aqui, toma liberdade. É óbvio que ele não ia falar que foi ele, né? Claro. Vamos combinar, né, gente? Mas vamos lá. Então, ele publicou a sua própria versão sobre os fatos. Então, segundo Marçal, todas as revelações foram consensuais. As revelações não, as relações foram consensuais e diz que ele está tomando as medidas legais aí contra as acusações que ele tem sofrido contra ele, né? Então ele afirma que sempre respeitou a Ingrid e durante o tempo em que estiveram juntos, ele sempre a respeitou, foi ok, né? O programa foi gravado há 1 ano atrás e Ingrid afirma ter sido vítima de violência sexual pelo Leandro, com quem ela casou no programa.
Olha só, gente, que situação, né? Mas isso foi durante esse período de gravação. Isso, exatamente. Aí depois ela veio à tona o que ele estava fazendo. Então, segundo o relato da Ingrid, Marçal esperava ela dormir para tentar resolver o probleminha dele. Olha, pra vocês verem que coisa de louco isso. Mas isso só veio à tona agora? Veio à tona semana passada e aí ontem ele se manifestou nas redes sociais. Então ela afirma que se ele conseguisse fazer alguma coisa com ela à noite, enquanto ela dormia, eles não teriam mais problema. Era como se tudo fosse resolvido, sabe? Não. Gente, tem louco pra tudo nessa vida, né? Então, no episódio do reencontro no programa, quando a Ingrid relembrou o ocorrido, as câmeras capturaram ela tendo uma crise de pânico. Olha só, o momento foi bastante emocional e esforçou a seriedade das acusações feitas. Pensa, gente. Bom, enquanto o caso segue aberto, gente, vamos destacar a importância de discutir e abordar a violência sexual e psicológica, né? Dá pra ver essa foto, acho que deve ser o momento em que ela fica comovida, enfim, chora bastante, né? Sim, que tá passando. Essa crise de pânico, enfim, acho que com certeza de relembrar o que ela disse que aconteceu, Exato. né? E ela conta também, gente, que as filhas viram ela tendo essa reação e ficaram com medo, porque realmente é uma crise do pânico, né? Se você revive toda essa situação, enfim, toda essa situação, não tem nem o que falar, né? Então, a gente fica aí esperando como que vai acontecer, fazer o fechamento aí desse caso, mas fica um alerta, né, pra gente, pra nós mulheres, abrir a boca mesmo, né? Exato, eu acho que ela poderia ter feito até isso antes. Acho né? que esperou Foi até um pouco. questionamento que eu te fiz, mas ela só falou agora. Pois é. Mas tem muita coisa que envolve o falar, né? A mulher fica com medo, não quer se expor, não quer expor a família. A gente não sabe os bastidores. A gente não sabe, né? Mas eu acho sempre importante que é bom sempre falar. É isso né? mesmo. Mas Obrigada, isso, viu, gente? Marcela? Obrigada. A Marcela volta amanhã com mais notícias e mais destaques da internet, tá bom? A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente volta direto com a Band Vale FM, os destaques do jornalismo regional e mais sobre qualidade do sono. Pode votar na nossa enquete e mandar também a sua pergunta. Até já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. Estamos de volta com a imagem ao vivo da Basílica de Aparecida. Gente, tempo bastante fechado, né? Bem nublado. 21 graus nesse momento. A máxima prevista para hoje pode chegar a 24 graus. Mais um pouquinho para tarde, lá pelas 4, 5 horas. E a previsão vai ficar de tempo parcialmente nublado para os próximos dias. E as máximas devem subir um pouquinho aí, de 26 a 27 graus para os próximos dias. Agora a gente vai te dar uma dica muito bacana do cartão Passaí. Vamos ver. Oi, eu sou o Lucas Sanseverini e hoje eu tenho a missão de apresentar o cartão Passaí para quem vier aqui na loja do Açaí Colinas. Tem algum procedimento padrão assim? Eu tenho que falar alguma coisa no começo para abordar a pessoa ou não? É só ser educado, na verdade, né? Posso pegar uma caneta emprestada? Eu devolvo, eu prometo, tá? Tudo bem? Você conhece o cartão Passaí? Conheço. É legal, não é, menina? Porque aqui no Açaí você sabe que tem um preço do varejo e do atacado, né? Só que em uma unidade você pagando com ele, você já leva em preço de atacado. Você pode parcelar também em 3 vezes as compras acima de R$20. Compra de pneu e televisão vai ser em 10 vezes. E eletropoder
portáteis vai ser em 4 vezes. E você não precisa comprovar a renda. Você vê aqui na loja, na hora mesmo ele sai. E se a senhora usar esse cartão, ele já avisa a senhora no celular, dá uma notificação. Aí é mais segurança para você também saber quando foi usado e tem mais até controle. A fatura dele é 100% digital, o que facilita também no nosso dia a dia, porque tudo está no celular agora, né? É um cartão internacional, então se a senhora for viajar, aí se quiser me levar junto, eu vou também. E é um cartão... assisto você. Ai, que bom. Naquele canal que eu na Band. Isso, na Band. Isso, ai, que bom. Obrigado. Ontem eu estava vendo você com a Águida. Isso, ai, que legal. Nossa, muito feliz. Que legal, prazer. Se mandar um abraço primeiro aqui que eu nem dei, né? Prazer em conhecer. Ai, que bom. Vou tirar uma foto bem bonita nossa aqui, ó. Vou pegar assim para pegar meu uniforme do açaí. Legal, né, gente? Vassaí Colinas fica na Avenida Jorge Zarur, número 100, coladinho com a Ponte Estaiada. É um ambiente muito gostoso, você não fica com calor. É climatizado, tem estacionamento, são muitas vagas, todo o conforto para você fazer suas compras com segurança, tá bom? Bom, hoje a gente está recebendo o Dr. Jefferson Takehara, ele é otorrinolaringologista. A gente está falando sobre como você pode dormir melhor, sem roncar, e como a gente pode melhorar a nossa qualidade do sono mesmo. Tem uma enquete que você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Vamos colocar a enquete? Como está a qualidade do seu sono, hein? Durmo bem? Sono leve? Acordo à noite ou insônia? Não esqueça de colocar a hashtag para a gente pontuar aí. Já dá para a gente saber o resultado da nossa enquete? Olha, doutora, a maioria dizendo que acorda à noite. E aí podem ser várias causas, né, essa situação. Tem que ser avaliado caso por caso também, porque assim, às vezes pode ser fisiológico a pessoa conseguir dormir rápido também. Às vezes, porque às vezes tem um filho pequeno que precisa ser de cuidados. Isso pode acontecer, ir para o banheiro, mas é claro que se a pessoa não consegue emendar rápido, começa a emendar praticamente o período acordado, não consegue retomar, às vezes alguma coisa pode ser necessária para ajudar essa pessoa a pelo menos ter mais qualidade. E além disso, às vezes tem um sono que às vezes eu sempre acordo esse horário, mas eu acordo bem. Isso não necessariamente é um problema, tá? Mas às vezes tem que tomar um pouco de cuidado se eu estou tendo e atrapalhar na minha vida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da apneia do sono. Você já abordou um pouco no primeiro bloco. Então, a apneia do sono muitas vezes pode estar ligado ao ronco também, né? Sim, na verdade não existe apneia sem ronco. Ah, é, doutor? Só que é uma das consequências assim, na verdade, anos a fio, fazendo esses esforços repetitivos, uma dificuldade de ventilação, realmente nós temos uma condição cardiorrespiratória. Então, o coração começa a não responder da forma adequada, começa a dar mais cansaço. Então, o principal sintoma seria o cansaço durante o dia, coisas que não me dão sono começam a andar, assistindo TV, sala de espera. Os casos mais graves chegam até o ponto de dirigir dormindo, em atividades de atenção, tamanho cansaço. Por isso que, atualmente, muitas empresas fazem o teste da polissonografia nos motoristas para avaliar se existe um risco de ele dormir no volante trabalhando, dependendo do tempo de trabalho que tiver, do tempo de viagem que ele vai fazer. Então, algumas empresas têm feito isso para evitar acidentes, que é uma causa importante do paciente que estava dirigindo e dormiu no volante. Então, isso é um caso extremo, mas normalmente quando chega nesse ponto, já temos um nível de apneia um pouco mais acima do que devia. E dá para tratar a apneia e resolvê-la? Sim, a primeira coisa, é claro, os aparelhos vão jogar o ar direto para poder respirar, mas não resolvem causa. Então, a máquina vai jogar o ar para o seu corpo não fazer a força excessiva e você conseguir descansar de forma adequada. Mas, às vezes, o controle do peso, avaliar se temos passagem aí, alguns casos precisam mexer nariz ou garganta, se temos dificuldades anatômicas. É claro que não é a maioria dos casos, é uma pequena parte que precisa de alguma intervenção nesse sentido, mas o que a gente vê mais é o sobrepeso e a falta de atividade física aeróbica, porque tem gente que fala que faz academia, mas pula aquela parte do aeróbico. Pela OMS, o ideal seria pelo menos 30 a 40 minutos, umas 3 vezes por semana, para ser uma atividade de qualidade. A bicicleta, a esteira, uma caminhada, só que aí às vezes você pega na academia, a primeira coisa que a pessoa pula é justamente a parte da esteira. Olha que legal, então tem uma grande importância, né? Exatamente, fazer às vezes atividades, a parte cardio. Exatamente, às vezes um hipertrófico puxa ferro e às vezes não faz o cardio,
repercute um pouquinho na qualidade da via aérea superior, que ela precisa do trabalho respiratório, da atividade aeróbica, que às vezes pode ficar um pouco de lado em muitos atletas. Bora fazer cardio então, hein, gente? Vamos então respondendo mais perguntas. Vamos ver se a gente consegue ajudar a Tânia, doutor Tânia Santos. Ela escreveu assim: eu sofro de insônia há muitos anos e ainda tenho sono muito leve. De cair uma pena no chão e já acordo. Durmo ao lado de uma pessoa que ronca. Oh, meu Deus, para piorar ainda, né, Tânia? Agora percebi que estou roncando também. Às vezes acordo com o meu próprio ronco. Ou seja, as duas pessoas ali precisariam de um tratamento, de uma investigação. Sim, e é muito comum, às vezes, quando vem no consultório o marido e a mulher, normalmente, principalmente quando o paciente é o marido, é porque a mulher vem falar do ronco do marido. Então, isso pode influenciar sim, e nem sempre o remédio pode, às vezes, melhorar todos os fatores. É claro que tem que ser analisado se tem outros fatores que deixam esse sono dela mais leve também. Então, isso tem que ser visto, mas às vezes tem que ser visto em conjunto, os dois. No caso, pode ser também a situação do Hélio, porque ele escreveu o seguinte: acordo para urinar, ronco da parceira e geladeira com barulho de estalos. Ou seja, é melhor levá-la também para um especialista e investigar aí o que está acontecendo. Até o que dá para melhorar no ambiente também, né? Que às vezes incomoda, tem gente que realmente tem incômodo, isso é de pessoa para pessoa. Então, não, para mim não incomoda, mas para uma pessoa às vezes isso já faz, às vezes, ficar mais alerta, o cérebro alertar como se fosse alguma coisa que estivesse ativo. E aí a pessoa precisa de alguma ajuda também. É isso. Próxima pergunta, da Rosilene. Ela escreveu assim: Dr. Jefferson, boa tarde, durmo mas acordo do nada e não consigo dormir mais. O que fazer? Durmo cedo e acordo cedo. Tem gente que vai ter também alterações no ciclo do sono, às vezes começar mais cedo e acordar mais cedo. Então, tem gente que tem problemas de fuso horário também. Algumas pessoas são mais ativas de noite, são mais ativas de dia. Então, isso depende, só que às vezes a atividade do dia a dia dele não tá se encaixando. Às vezes é uma pessoa que realmente fica mais ativa à noite, mas trabalha de manhã cedo. Então, às vezes a gente precisa ver como a gente consegue equilibrar o dia a dia. Existem padrões de sono que às vezes não se encaixam no geral. E aí, claro, tem que analisar e ver como é que essa questão dos horários dessa paciente. A próxima pergunta, na verdade, é um comentário. Obrigada, viu, Antônio, pela sua participação e depoimento. Ele escreveu assim: Dr. Jefferson, eu tenho muita dificuldade para dormir, sou muito ansioso. Tenho insônia mesmo medicando. Acordo toda hora e fico cansado o dia todo e muito irritado. Qual o conselho para ele, doutor? Olha, a primeira coisa é rever essas medicações que ele está utilizando, tá? Porque às vezes pode estar compensando alguma questão de comportamento, mas realmente tem alguns remédios que a gente usa para ansiedade e depressão que podem mexer no horário, deixar você sonolento de dia e perder o sono durante o dia. Horários podem influenciar, mas seria necessário, quem está te prescrevendo esses remédios, pelo menos avaliar se não há outros tipos de abordagens medicamentosas para te ajudar. Olha só que interessante a pergunta da Letícia. Obrigada, viu, querida? Um beijo para você. Já fiz a polissonografia 2 vezes na clínica e em casa. Ambas não houve alteração, mas sempre acordo muito cansada, como se não tivesse tido um sono reparador. E ela pergunta se há alguma coisa que ela pode fazer. Às vezes não tem realmente a apneia. A polissonografia vai detectar a apneia, mas não necessariamente se não ronca. Então, é claro que às vezes a gente consegue ver se há uma dificuldade no padrão do sono, se ele consegue desacelerar o cérebro para conseguir descansar e fazer os ciclos de sono. Isso realmente às vezes é importante, mas também precisamos ver também toda a questão. Porque para dormir também não adianta também, vou deitar 3 minutinhos já estou deitando dormindo. Às vezes foi ficando muito tempo acelerado, as atividades estão ficando até tarde, ou algumas pessoas com atividade física muito tarde, às vezes mantém-se muito ativo e o cérebro não desliga. E algumas medicações também podem influenciar. Outro fator que deixa, às vezes, a gente muito aceso é o celular, né? A tela é uma claridade e às vezes eu fico e não consigo, vou vendo, às vezes, um estímulo, como se fosse um vício, eu fico vendo e não consigo parar, que ele não para de descarregar conteúdo e manter meu cérebro ativo. E aí, para desacelerar, ele precisa de tempo. Tem gente que realmente dorme em 3 segundos, mas tem gente que às vezes precisa desacelerar. E às vezes não começa durante o dia, às vezes no final do dia. Desacelerar a cafeína também, ser mais cedo e não consumir tão perto. E ter também, assim, uma higienização de sono, porque às vezes eu estou ali, mas a hora que eu quero desligar, acabei de desligar a TV.
e aí o cérebro não desliga. Então, o cérebro vai se manter ativo em algumas pessoas por mais tempo, e aí é necessário desacelerar, deixar a luz já começar a ficar menor intensidade. Então, isso tudo pode se somar. Cada pessoa vai ter sua característica. Então, é importante também ver se não estou deixando, às vezes, muita coisa ativa no cérebro até a hora de dormir. Aí não vou conseguir emendar. Olha só, quantas dicas. Espero que a gente possa ter te ajudado, viu, Letícia, com essas dicas aí. De repente, fazer uma higienização do sono, diminuir o celular, porque muita gente acaba ficando... Eu mesmo, às vezes, fico até tarde. Falei, opa... Tem que colocar tempo, horário, né? Fico até 9 horas, no máximo. Já passou o horário. E já deixa. Já foi, né, doutor? Já tá tarde, não? Já. Tá vendo, gente? Tem que diminuir mais ainda. Vamos dar uma pausa no nosso assunto, chamar o Douglas Cruz para conversar com a gente sobre os destaques da Band Vale FM. Ele tá ao vivo posicionado. E aí, Douglas, boa semana, viu? Boa semana para você também, Águida, para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. E olha, hoje o jornalismo aqui da Rádio Band Vale FM está falando sobre um assunto que eu gosto muito e eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar. Promoção, desconto. Isso porque várias lojas do setor de vestuário aqui da região, lojas de calçados e roupas, estão fazendo um verdadeiro saldão fora de época aqui na nossa região. E esse saldão de inverno está acontecendo agora, no mês de julho, já na passagem de agosto, porque no começo do inverno, naquela mudança do outono para o inverno, o veranico, as temperaturas mais quentes, acabaram derrubando as vendas desse setor aí de moda inverno-outono aqui na nossa região. De acordo com os próprios lojistas, o mês de junho registrou uma queda nas vendas na casa dos 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. O CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, comprova isso. O mês de junho fechou aí com 71 demissões a mais do que contratações no comércio aqui da nossa região. E para não deixar essas temperaturas mais quentes no começo do mês passado atingir agora o começo do segundo semestre, o setor então aí de vestuário está fazendo várias promoções nesse fim de inverno, Os descontos estão chegando aí a 50%, 60%, em alguns locais até 70% nas peças aí de roupas, seja roupa, calçado. O setor está tentando aquecer esse fim de inverno com várias promoções e várias lojas aqui da nossa região, seja nos calçadões ou nos shoppings ou até no comércio digital, estão aproveitando esse fim de mês para fazer aquela promoção. E se você está ouvindo o nosso destaque, vai lá na sua loja que você costuma comprar e ver se realmente está acontecendo. Manda mensagem aqui para a gente, porque de acordo com os lojistas, essas promoções estão beirando os 50% a 70% de desconto para o fim aí da moda inverno. É muito bacana você conseguir fazer essa compra para que, se você não fez no começo do mês, no começo do inverno, agora no final pode ter um desconto bem bacana. A expectativa é que isso aqueça o comércio para o segundo semestre que já está entrando. Quem sabe a gente tenha boas notícias, melhoras no setor econômico aqui da nossa região. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM, o setor aí de estradas, Quem está caindo na estrada nesse começo de semana faz boa viagem por grande parte das rodovias aqui no Vale do Paraíba. É assim a situação da rodovia Presidente Dutra, da rodovia Carvalho Pinto, principais corredores de ligação aí com São Paulo. Porém, na descida da Serra, Rio Santos, que faz a principal ligação entre as cidades do litoral norte, tem vários trechos de obra nesta segunda-feira, e a travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela está bem complicada novamente nesse começo de semana. De acordo com o Departamento Hidroviário, que realiza a operação dessa balsa, nesse momento são 2 horas de espera, tanto no sentido São Sebastião quanto no sentido Ilhabela. De acordo com o Departamento Hidroviário, 4 balsas estão operando nesse momento e não há motivo para essa fila, somente trânsito mesmo. Então quem vai fazer a travessia entre São Sebastião e Ilhabela vai enfrentar agora 2 horas de espera em ambos sentidos. Sintonize aqui a Rádio Band Vale para saber se essa fila vai melhorar à tarde, se existe previsão de melhora para o fim do dia. São os destaques de momento. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. É bastante movimento, Obrigada pelas informações, Douglas. Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando o seu comentário, a sua dúvida, sobre qualidade do sono, e também vamos mostrar os ganhadores do Vale Cap de ontem. Vale do Paraíba e região, logo mais eu estarei com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem, 14 de julho, então não percam, fiquem ligadinhos. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar
todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples. Agora a gente acompanha a imagem ao vivo de um dos cartões postais de São José dos Campos. Você vê aí o bolinho caipira. Ponte estaiada, né? A gente chama de bolinho caipira. Mas essa é a imagem aí de um dos pontos de São José dos Campos. Tem sol nesse momento, 21 graus de temperatura. E que bom, gente, pelo menos aqui em São José, os dias vão ser assim, olha, com um pouquinho de nebulosidade, mas o sol insiste em aparecer e a máxima pode chegar ao longo da semana a 26 graus. Bastante calor, um tempo gostoso. Eu, pelo menos, gosto de tempo assim do que aquele tempo gelado, que não dá vontade da gente fazer nada, né, gente? Agora pode voltar para cá, porque a gente vai conhecer os sortudos do Vale Cap desse último domingo. E quem conversa com a gente é a Alessandra Michele. Oi, Ale, boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Eu estou com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Primeiro prêmio, R$10.000. Quem ganhou foi o Sérgio Augusto, da cidade de São José dos Campos. Tá feliz com o prêmio? Feliz, muito. Parabéns. Ele divide com o Ronaldo, também daqui de São José dos Campos. Esse prêmio vai te ajudar? Vai ajudar muito. Parabéns, viu? No segundo prêmio, R$15.000. Quem ganhou sozinha foi a Susan, da cidade de Taubaté. Esse prêmio te ajuda em quê, Susan? Muito, na minha moto, sou indo na moto. Parabéns! No terceiro prêmio, quem ganhou R$20.000 foi a Valéria, tá? Da cidade de São José dos Campos, devido a compromisso não está presente. E no quarto prêmio, R$220.000, a Aline Cristiane, de São José dos Campos, ganhou sozinha e vai contar para você qual sonho vai poder realizar. Ah, o sonho da casa própria, né? Com certeza, de um carro. Parabéns, viu? E olha, 30 giros da sorte no valor de R$1.500 cada. Quem não ganhou essa semana, não fica triste não. Olha o que tem para você nessa semana. No primeiro prêmio, R$13.000. No segundo prêmio, uma moto Honda. No terceiro prêmio, outra moto Honda. E no quarto prêmio, tem uma Fiat Toro, mais R$36.000. E 30 giros da sorte no valor de R$1.500 cada. Lembrando que com apenas um título, você paga R$10. Tem duplas chances de ganhar e ajuda a pai. Então, garanta já o seu e boa sorte, viu? Lucas, quero trazer a novidade para vocês. Chegou aqui no nosso grupo Hipercap Brasil. Nosso Vale Cap é regional, Hipercap Brasil vai pegar o Brasil todo. E olha, por apenas R$4,99 você concorre a todos esses prêmios. E o primeiro sorteio vai acontecer agora, dia 17, quarta-feira. Então, pessoal, garanta já, porque tem muitos prêmios para você. E olha, quem compra o título do Hipercap Brasil ajuda o Hospital Referência do Câncer, o Hospital do Amor. Então, compre o seu e boa sorte. Valeu, Ale, pelas informações, viu? A gente volta então na semana que vem mostrando quais são os outros sortudos do Vale Cap, tá? Agora a gente vai direto respondendo os seus comentários e as suas perguntas. Hoje a gente está falando sobre qualidade do sono. Pode colocar na tela a próxima pergunta, que é da Marli. Ela disse o seguinte: doutora, eu não tenho insônia, mas acordo muitas vezes à noite, e pede para deixar alguma dica para ter um sono melhor. Às vezes nem sempre a gente vai ter um sono contínuo de botar a cabeça e acordar só de manhã. Às vezes não temos como. É claro que depende de pessoa para pessoa, mas se isso já atrapalha muito na qualidade, é claro que é interessante ver, se não é. Já apontamos aí uma questão dos celulares. Mas outra coisa que a gente causa muito problema, e às vezes a gente não falou, é a questão alimentar, gástrica. Principalmente a pessoa que faz uma refeição mais pesada, começa a ficar com questões digestivas mais lentas. O pessoal fala, comi uma pizza e me deu pesadelo. Temos um fenômeno chamado gasping, que quando fica muito ácido acumulado no refluxo, ele volta e chega muito perto da região respiratória. Então dá uma sensação de afogamento. Então a pessoa que acorda com a
sensação de afogamento, geralmente pode ter alguma questão digestiva mal resolvida. Às vezes não uma gastrite, mas um problema de refluxo, problemas de digestão, que acabam, quando eu estou deitado, a barriga está quase a mesma altura da garganta, eu tenho o sinal, só que esse paciente ele acorda com a sensação que está afogando. Essa sensação tem mais a ver com algo que não está legal na parte digestiva. E aí também, às vezes, o gastro também precisa dar uma avaliada se não temos algum problema nesse sentido. Ou se comer uma coisa mais pesada, por exemplo. Sim, é por isso que o doutor disse que precisa de uma investigação, né, com vários médicos de várias especialidades, que pode ajudar também. A próxima pergunta é da Rosângela, eu vou dar uma resumida aqui. Ela disse o seguinte, doutor, que ela sente que não tem um sono relaxante, ela deita, mas parece que a mente continua trabalhando, e ela até pergunta, né, quais são as fases do sono, e ela acredita que, no caso dela, ela não tem essa fase completa, e eu gostaria de saber, então, o que pode fazer para poder ajudá-la. As fases do sono, na verdade, a gente fez para estudar a função cerebral e, na verdade, o corpo vai como se fosse diminuindo a marcha, diminuindo o ritmo, até chegar no sono REM, que é o sono que vai produzir a melatonina, por exemplo, é a parte do sono que a gente sonha, né? Só que não necessariamente precisamos fazer as etapas. Tem gente que a etapa de uma fase para outra é rápida, aquela pessoa que já deitou, já está quase sonhando. É claro que nem sempre a gente vai lembrar dos sonhos, tá? Mas o que pode estar acontecendo é aquela história. Às vezes está com a cabeça extremamente ativa, com a correria do dia a dia, desacelera muito em cima da hora. Então, às vezes já diminuir um pouco informações de celular, luminosidade, vão com certeza ajudá-lo a conseguir pelo menos ter uma melhor qualidade do sono. Senão o cérebro mantém-se ativo e não consegue desacelerar. Tem gente que precisa às vezes de alguma outra medida para ajudar, mas muitas vezes é a nossa própria rotina que acaba causando essa armadilha. É isso, é investigar, né? A gente vai para uma última pergunta, que eu acho que ainda dá tempo. Doutor Antônio, ele pergunta qual a causa do ronco alto. E se existe alguma maneira natural para acabar com isso? Naturalmente, a atividade física, o controle do peso. É claro que tem pessoas que precisam, às vezes, tem que avaliar se não é uma questão respiratória, muitas vezes, tá? O nariz, garganta pode aumentar o volume e não necessariamente ser a única causa. Por isso que nem sempre as pessoas, quando operam o nariz e garganta, melhoram totalmente. Às vezes precisam avaliar outras coisas. Tem gente que melhora, mas não é a maioria dos casos. Tá legal. Então, às vezes, uma boa rotina acho que é mais importante do que, às vezes, medidas milagrosas. Doutora, a gente agradece a sua participação. Eu agradeço. E você também que mandou pergunta. Desculpe se a gente não conseguiu responder, mas realmente hoje foi um assunto que as pessoas participaram bastante. Até a próxima, doutor. A gente pode voltar com esse assunto novamente. Olha, amanhã tem mais um assunto muito bacana que a gente vai tratar aqui no programa. Vamos dar uma olhada? Olá a todos, eu me chamo Yasmin Araújo, eu sou acupunturista, aromaterapeuta e terapeuta integrativa. E na próxima terça-feira, dia 16/7, às 13 horas, eu estarei no programa Falando Nisso na Band. Desta vez o tema será a aromaterapia. Não perca, nós falaremos sobre dicas e também sobre os melhores óleos para cada necessidade. Será incrível. Olha, um beijo para você, uma excelente semana. Fique com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.